O Brasil, dono de uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, vê no etanol e em novas fontes agroenergéticas uma forma de fortalecer a segurança energética nacional. Com foco na transição para fontes limpas e sustentáveis, acontece hoje em Brasília um seminário promovido pela CNA em parceria com a FGV, onde serão abordados os avanços e os desafios na ampliação da oferta de energia renovável aqui no país. O Marcelo Dias já está a postos com a assessora técnica Eduarda Li, da CNA, para falar mais sobre este tema. Uma boa tarde, Marcelo. Olá, boa tarde, João. Boa tarde a você que nos assiste no Mercado e Companhia. É isso mesmo, viu? A proposta é saber o futuro da agroenergia no Brasil. Quais são os parâmetros de discussões e também para colocar em prática aquilo que a gente já tem e o que se prevê para melhorar cada vez mais a qualidade do que é oferecido aí pelo consumidor e qual é o papel do produtor rural também dentro deste sentido. Um dos painéis, João, inclusive, vai falar sobre os avanços tecnológicos e perspectivas para o futuro energético com foco no etanol de cana e milho. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente então conversa com a assessora técnica da CNA, Eduarda Li, que já está aqui comigo. Eduarda, muito obrigado pela sua presença. Para começar, o etanol cada vez mais limpo é o futuro do mundo que precisa ser debatido? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não diria nem que é o futuro, é o presente, né? A gente tem aí uma produção de etanol crescendo passos muito largos, principalmente o de milho nos últimos anos. E agora a gente traz novidades, né? Novas matérias-primas para a gente fazer esse biocombustível, né? Como o sorgo, como o trigo e a promessa também do agave. A gente já tem aqui no Brasil, né, essas produções em algumas regiões. De que maneira a gente está conseguindo concentrar essa produção e atender também a questão do mercado, Eduarda? É sempre importante lembrar, né, assim, que a geração desses biocombustíveis, ela não compete com a nossa segurança alimentar, né? Então, a gente tem esse papel de dar essa tranquilidade ao consumidor, que são é o mesmo produto, a mesma matéria-prima, né? Mas uma produção do biocombustível não compete com o alimento. Então, a gente tem potencial para produzir biocombustível, para continuar alimentando toda a população e pensando, claro, na descarbonização de todos os setores. Então, as agroenergias têm muito a contribuir em todos esses aspectos, né? Na segurança alimentar e também aí na redução das emissões de carbono e dos poluentes. Evoluindo também na questão de política pública para o setor, ou falta mais empenho por parte das autoridades governamentais também? Nós temos visto aí um movimento, né, recente de várias políticas públicas sendo aprovadas. Um exemplo disso é a Lei do Combustível do Futuro, que vai trazer muitos investimentos, né, da ordem de bilhões de reais. Várias empresas privadas já se comprometeram, já anunciaram vários investimentos. E claro que são políticas que não podem ser isoladas, né? Tem toda uma integração entre diversas outras, como a própria Nova Bio, né, como o programa Mover, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. A gente sabe, né, que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Quando a gente fala em matriz elétrica, esse número é ainda superior à média mundial, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Quando a gente pensa de forma global, o Brasil pode contribuir de uma forma muito intensa, muito ativa, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, todo o diálogo com o Congresso, com o governo, é super importante nesse momento, e é isso que a gente quer aqui no nosso seminário de hoje também. Aliás, começa daqui a pouquinho, né? Já tem que liberar, porque você já está indo lá também para participar dos painéis e será entregue um documento com números aí aos participantes, né? Números que mostram a viabilidade desse setor aqui no Brasil. Que números são esses para a gente terminar? Isso, a gente vai trazer, né, as principais vantagens comparativas do Brasil em relação ao mundo, a questão da produção do etanol de milho, de cana, e isso para essa primeira edição, porque a gente tem, né, a intenção de, no próximo ano, a gente fazer outras edições para biometano, para biodiesel, para sustentável de aviação, para o biocombustível marítimo. Então, a gente tem uma série, né, uma gama aí de outros biocombustíveis a serem explorados. Nesse primeiro seminário, a gente vai focar no etanol, mas a gente vai trazer muitos outros público em geral, né? Todo mundo que tem interesse em conhecer as agroenergias, a nossa contribuição para a transição energética justa e sustentável.
Eduarda, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Uma excelente tarde, um excelente evento aí para vocês. Muito obrigada, um prazer. É com você, João, em São Paulo. Obrigado, Marcelo. Uma boa tarde para você e bom trabalho.